Olá pessoal, boa tarde. Olá Ilse, olá Yara, oi Thelma, Silvana, Ana Kelly, Osvaldo, Ariane, Arnaldo. Boa noite pessoal, bom início de noite, bom final de tarde, bem-vindos. Vamos avançando aqui com o nosso Eu, Você e a Bíblia. E a minha Bíblia caiu. Vou pegar ela aqui. Hoje nós vamos conversar sobre Atos 4. Javan! Olá, Javan! Fala, Javan! Que legal ter você aí, meu querido. Tudo bem com você? Noêmia. Oi, Lucinha. Que legal, Javan. Muito bacana ter você aqui, cara. Com a gente. Que gostoso. Luziara, bem-vinda. Oi. Oi. Maristela. A música tá alta aí pra vocês ou tá bom? Sônia Chiurco. Oi. Bem-vinda. Tá com o Zé aí do seu lado ou não? A Ilza eu já sei que ela assiste com o Saulo do lado, né? Alta. A Ilza sempre acha que a música está alta, hein, Ilza? Deixa eu abaixar mais um pouquinho aqui. A música é só para dar um fundinho musical, não é para atrapalhar, né? E aí, melhorou? Melhorou a música? Pra mim aqui ela fica bem baixinha. Ouvido chato. Não é ouvido chato não, isso é um bom ouvido, é. É. Ela deve ter terminado, vai começar de novo. Quem que tá aí? Andréia. Olá, Andréia. Fernando. Legal, gente, ter todos vocês aí com a gente. Hoje nós vamos dar uma continuidade, então, ao livro de Atos. Nós vamos olhar para o capítulo 4. O capítulo 4 continua narrando os acontecimentos que deram início com a cura do paralítico, que nós vemos narrado no capítulo 3. O Zé Carlos chegou, beleza? Bem-vindo, Zé Carlos. Boa noite, Fernando. Muito bom ter vocês aí. Vai divulgando aí para os contatos de vocês também, que nós já começamos, né? Então vamos lá, Atos 4. Atos 3 nós vimos que Lucas começa a contar para a gente como aquilo que Jesus fazia enquanto ele estava encarnado aqui, fazendo o seu ministério terreno, continuou acontecendo agora por intermédio da igreja, começando primeiramente por intermédio dos apóstolos, seus primeiros seguidores, que tinham a tarefa de continuar ensinando tudo que Jesus ensinou, ensinando as pessoas a viverem a partir dessas realidades, a guardar essas realidades. E Atos 3 nós vemos Pedro e João indo para o templo então para orar, e eles se deparam com um paralítico de nascença que está ali esmolando, e Pedro e João então usam da autoridade do nome de Jesus e curam aquele homem. E o resultado disso é que o homem entra no templo com eles, saltando, louvando a Deus e tudo mais, e isso gera um contexto para que
Pedro e João possam compartilhar o evangelho, compartilhar o testemunho de que Jesus estava vivo e que aquele homem havia sido curado pelo poder do nome de Jesus que eles estavam carregando com eles, ou seja, através da vida de Jesus que estava nele, aquele homem recebeu, como o próprio apóstolo Pedro diz, saúde perfeita. E o capítulo 4 começa então nos dizendo que enquanto eles estão lá reunidos com a multidão no templo, ensinando sobre o reino de Deus, sobre Jesus como o Senhor do reino e como ele, Deus através da morte e da ressurreição de Jesus oferece às pessoas a possibilidade do arrependimento. Então os líderes religiosos chegam até o local, enquanto eles estão ali ainda falando com o povo, e eles acabam então ficando indignados porque eles viram que eles estavam proclamando o nome de Jesus. Lembre-se que um pouco antes disso, um mês e pouco antes, 2 meses antes dessa situação, Jesus tinha sido morto por esses mesmos líderes religiosos aqui. Eles achavam que com isso eles iam acabar com o movimento de Jesus, mas na verdade a morte e a ressurreição de Jesus foi apenas a semente para que o reino de Deus fosse espalhado de forma efetiva e intensa por toda a terra, começando em Jerusalém, a partir daqueles que primeiro seguiram Jesus. Então o Espírito é derramado sobre aqueles 120, e aí a vida do reino começa a se manifestar na vida dessa comunidade, na vida desses seguidores, e começa a se espalhar através da vida desses seguidores. Então esses líderes religiosos, eles ficam assustados, e eles ficam indignados, e eles acabam então prendendo, verso 3, eles prendem Pedro e João, porque eles não querem que eles continuem falando no nome de Jesus. Mas veja que já era tarde demais, porque o resultado daquilo que aconteceu, mediante a ministração da realidade do reino, mediante a cura daquele homem, mediante a pregação do evangelho, atrelado à realidade da cura daquele homem, fez com que a igreja mais uma vez tomasse um impulso e mais pessoas reconhecessem que Jesus está vivo e se dobrassem ao governo e ao senhorio de Jesus. O verso 4 diz assim: entretanto, muitos dos que tinham ouvido a pregação aceitaram a palavra, chegando o número dos homens que creram aproximadamente de 5.000. Então, aqui está sendo contado apenas os homens, hein? Imagina mais as mulheres, ok? Que deviam estar ali. Então a igreja continua crescendo, numericamente. O reino de Deus continua avançando. Mais e mais súditos estão sendo trazidos para dentro do reino de Deus. E aí a narrativa passa então a transcorrer sobre o que estava acontecendo com Pedro e João. Diz para a gente, a partir do verso 5, que eles passaram a noite presos, e no dia seguinte eles foram levados então diante do Sinédrio. Veja, o mesmo Sinédrio que havia condenado Jesus à morte, o mesmo Sinédrio que Pedro, antes de receber o Espírito Santo, teve medo e negou Jesus aos servos. Agora ele está diante das autoridades do povo, e o texto nos diz que eles são questionados a respeito de com que poder, com que autoridade eles estavam fazendo aquilo. Verso 7 diz assim: ordenaram a Pedro e João que fossem trazidos à presença deles e começaram a interrogá-los: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? E aí veja a diferença agora, ok? Veja, quando Jesus estava preso, antes de Jesus morrer, antes dele ser crucificado, antes dele ressuscitar, Pedro estava inserido nesse contexto aqui, só que ele estava no pátio, junto com os criados, e os criados questionaram Pedro dele ser um seguidor de Jesus, e Pedro foi tomado de medo e ele negou ser um seguidor de Jesus. Mas agora ele está diante daqueles que tinham autoridade para matá-lo, assim como tiveram autoridade para matar Jesus. E veja como isso é diferente agora. Pedro está diante deles, mas agora Pedro tem nele e com ele, assim como João também, a presença do Espírito Santo de Deus. E o verso 8 diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes declarou: autoridades e líderes do povo. E aí Pedro então começa a pregar para eles, com ousadia, com coragem, ok? Mas veja, você precisa entender que Pedro está tendo essa postura não
porque isso vem dele como Pedro, mas porque agora esse Pedro está cheio da vida do Espírito Santo de Deus que estava em Jesus e agora está nele. O mesmo Espírito Santo que está em mim, o mesmo Espírito Santo que está em você. E a Bíblia nos diz que o Espírito Santo é um espírito de poder, um espírito de moderação, um espírito de autoridade, ele não é um espírito de covardia. Então Pedro e João estão cheios desse poder, cheio dessa autoridade, porque eles estão cheios do Espírito Santo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes declarou autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos questionados em relação a um ato de bondade praticado em favor de um homem doente e sobre o modo como ele foi curado, tomai o conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que no nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, porém a quem Deus o ressuscitou dentre os mortos, sim, por intermédio deste nome é que este homem está aqui diante de vós plenamente curado. Então Pedro usa o sinal da cura que aconteceu naquele homem como um contexto da mensagem do evangelho, da mensagem do reino. Era incontestável, ok? Ele não estava falando de uma teoria, ele não estava falando a respeito, Jesus ressuscitou, mas não tem como eu provar. A prova estava diante dos olhos deles. Jesus ressuscitou e a prova disso é que o poder que operava através de Jesus, trazendo cura para as pessoas, continua operando através da gente agora. Foi através do nome de Jesus, da autoridade do nome de Jesus, que este homem foi curado e ele está aí diante de vocês. E aí Pedro diz para as autoridades lá que poderiam mandá-lo à morte, mandar crucificar a ele, João, como eles fizeram com Jesus. Ele diz para eles: esse Jesus, a pedra que vocês rejeitaram, os construtores, foi rejeitada por vocês como construtores, a qual foi posta, a qual foi posta como pedra angular. E aí o verso 12 vem uma afirmação clássica, ok? Relacionado ao evangelho. A proposta de salvação de Deus. Ele diz assim: portanto não há salvação em nenhum outro ente. Algumas traduções trazem nenhum outro nome, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. Então, a única maneira de nossa sociedade encontrar a salvação não é através de nenhuma forma de projeto político, não é através de nenhuma forma de projeto econômico, não é através de nenhum outro líder, nenhuma outra manifestação, nenhum segmento religioso. Só existe um nome que pode trazer real salvação à humanidade. Esse nome é o nome de Jesus. Quando Pedro diz isso, quando a Bíblia afirma isso assim, ela não está falando apenas sobre você usar o nome de Jesus como um nominativo, mas ela está falando a respeito da autoridade que está inserida nesse nome. Usar essa expressão, o nome de Jesus, é dizer a pessoa dele, a autoridade que está nele, que é evocada pelo nome dele, é o único meio que Deus outorgou para que houvesse redenção para toda a realidade que nós vemos ao nosso redor, marcado pela destruição, marcada pela maldade, marcada pela queda, marcada pela enfermidade. Deus vai transformar e está transformando todas essas realidades. Ele está fazendo isso por um só meio, através da autoridade de Jesus Cristo, através do nome de Jesus Cristo. Não há nenhum outro projeto. Portanto, eu e você, como seguidores de Jesus, precisamos entender que o nosso compromisso, a nossa lealdade, o nosso anúncio, o nosso trabalho não diz respeito a defendermos qualquer postura política, seja de esquerda, seja de direita, seja de centro, seja o que for. Não é corrermos atrás de qualquer plano econômico para melhorar a humanidade. Nós entendemos que essas coisas, elas são transitórias, elas são passageiras, elas são abaláveis. O que nós estamos vivendo hoje aí, essa história de pandemia e tudo mais, mostra isso pra gente de uma forma muito clara. O único nome que tem autoridade e poder para reverter a realidade da maldade, a realidade da queda, a realidade da destruição, a realidade da enfermidade, a realidade do pecado, a realidade da morte, é o nome de Jesus, é a pessoa de Jesus, é a autoridade que está em Jesus, aquilo que ele realizou, aquilo que ele fez. E nós
temos o mesmo Espírito Santo que estava presente na vida de Pedro e João. Esse mesmo Espírito nos enche com a mesma autoridade, com o mesmo poder, com a mesma ousadia. Nós não precisamos ter medo de falar isso para ninguém, nós não precisamos temer ninguém, nós não precisamos nos justificar diante de ninguém, nós não precisamos pedir desculpa para ninguém. Nós temos que fazer como Pedro e João fez, com ousadia. Nós precisamos, com reverência, com respeito, com amor às pessoas, mas com ousadia, nós precisamos dizer para as pessoas: não há outra alternativa, não há outro caminho, só tem uma autoridade, só tem um poder, só tem um nome que pode reverter todas as realidades na sua vida, na sua história, na história de forma geral, em todo o universo. Esse nome é Jesus de Nazaré, Jesus o Cristo. E veja que quando eles afirmam isso, a coragem deles é manifestada. O verso 13 diz assim: observando a coragem de Pedro e de João, e tendo notado que eram homens simples e iletrados aqui significa que eles não eram profundos, eles não eram rabinos, eles não eram profundos conhecedores da lei, não é que eles não sabiam ler e escrever, ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Veja, vendo a coragem deles, vendo a intrepidez deles, eles reconheceram que aqueles homens realmente haviam andado com Jesus. Então, isso mostra pra gente que Jesus é uma pessoa cheia de coragem. A autoridade e o poder de Jesus é marcado pela realidade da coragem. Jesus nunca teve medo de apresentar a verdade, Jesus nunca teve medo de enfrentar qualquer realidade que fosse uma oposição ao reino de Deus. Portanto, eu e você também não devemos ter. Muitas vezes nós afirmamos, e isso é uma verdade também, que as pessoas precisam ver o amor de Deus em nós, e elas vendo o amor de Deus em nós, elas vão reconhecer que nós somos seguidores de Jesus, que nós estamos com Jesus. Mas esse texto nos mostra que a nossa coragem também demonstra para as pessoas que nós somos seguidores de Jesus, que nós andamos com Jesus. Aqui os líderes religiosos reconhecem que Pedro e João são seguidores de Jesus por causa da ousadia deles, por causa da coragem deles. E o texto continua dizendo que eles ainda não tinham como confrontá-los com relação a qualquer contestá-los com relação a qualquer realidade que eles estavam apresentando ali, ou a mensagem que eles estavam apresentando ali, porque havia uma realidade concreta diante deles. A realidade concreta diante deles é que havia ali um homem que tinha sido curado. O verso 14 diz assim: além disso, como podiam constatar diante de seus olhos a presença daquele homem em pé que fora curada, nada podiam alegar contra eles. Então veja como é importante, meus queridos e queridas, nós entendermos que o evangelho do reino que Jesus nos mandou pregar não é um evangelho apenas de teoria, não é apenas nós chegarmos para as pessoas e nós explicarmos conceitos para as pessoas. Pedro e João pregaram aqui, eles citaram as escrituras, eles explicaram para eles a respeito de verdades concernentes à pessoa de Jesus, mas eles fizeram mais do que isso, ok? Porque essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho, ela é feita com palavra, mas ela também é feita com poder. Ela é feita com palavras, mas ela também é feita com sinais. Eles estavam falando a respeito de um Jesus que estava vivo, um Jesus que trazia o poder de Deus com ele, trazia as realidades do reino de Deus com ele, e isso estava acontecendo agora através deles, ok? Aquele homem estava ali curado por intermédio deles. E aí eles ficam perdidos. O Sinédrio começa a conversar, dizendo: o que a gente vai fazer com esses caras? O que nós faremos com esses homens? Verso 16: pois todos os habitantes de Jerusalém sabem que por meio deles foi realizado um sinal miraculoso comprovado, o qual não temos como negar. Então, se tem algo que a igreja de Jesus precisa se mover hoje, experimentar hoje cada vez mais, é a realidade de nós anunciarmos um evangelho que seja comprovado por sinais e maravilhas, por sinais e prodígios. E para isso acontecer, nós precisamos ter coragem, precisamos ter a coragem que Pedro teve de dizer para aquele paralítico: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. E teve a coragem de pegar na mão daquele homem e colocá-lo em pé. Nós precisamos ter a coragem de chegar para as pessoas para quem nós estamos pregando o evangelho e dizer para eles: Jesus é real, ele pode realmente transformar e mudar
situações na sua vida. Ele tem poder para mudar o seu casamento, ele tem poder para te libertar do vício, ele tem poder para te livrar da depressão, ele tem poder para curar a sua enfermidade. E você quer ver e usar da autoridade do nome de Jesus, então, porque aí quando nós proclamamos o evangelho, nós anunciamos a palavra de Deus, e essa palavra que nós estamos anunciando, ela vem acompanhada das manifestações do reino de Deus, seja da bondade. Veja que Pedro diz que a manifestação que acontece aqui é a bondade. Ele diz assim: uma vez que nós estamos sendo questionados a respeito da bondade, algumas traduções trazem da caridade feita a um homem enfermo. Então, o testemunho aqui não é a perspectiva da cura. Quando nós curamos uma pessoa, o sinal da cura mostra para as pessoas, dentro da pregação do evangelho, da proclamação do evangelho, a evidência da bondade de Deus expressa para com a vida daquela pessoa, ok? Nós podemos fazer isso através também de expressar a nossa generosidade, expressar a nossa compaixão e muitas outras realidades assim. Mas é hora de nós termos a coragem de acreditarmos realmente e de nos movermos de acordo com aquilo que a gente diz acreditar, que o poder do reino de Deus está à disposição da gente. A mensagem do evangelho carrega a palavra e a mensagem do evangelho carrega os sinais do reino de Deus. Quando nós falamos para as pessoas que Jesus está vivo e elas são curadas, elas são libertas, elas são amadas, elas são servidas, há um testemunho incontestável daquilo que nós estamos falando. Quando nós apenas falamos e nós não mostramos obra nenhuma, então aquilo que nós estamos falando pode ser questionável, pode ser questionado pelas pessoas. Como é que nós podemos ter certeza? Como nós sabemos se realmente é real? Veja, não é isso que Atos dos Apóstolos mostra pra gente. A pregação feita pelos primeiros seguidores de Jesus era uma pregação que podia ser confirmada com aquilo que as pessoas tinham ouvido, com aquilo que as pessoas viam, ok? E aí o texto diz que eles não têm como contestá-los, mas eles não querem que eles continuem falando no nome de Jesus. Aí então eles pegam e os ameaçam para que eles não falem mais o nome de Jesus, no verso 18. E mais uma vez é demonstrado a coragem de Pedro e João, quando eles dizem assim no verso 19: contudo Pedro e João propuseram-lhes: julgai vós mesmo o que é justo diante de Deus, obedecer a vós mais do que a Deus, pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. Então, meu querido e minha querida, à medida que nós andamos com Jesus, à medida que nós temos experiências com a realidade da vida dele operando em nós, à medida que nós vemos e ouvimos aquilo que ele está fazendo, realizando, nós também não podemos ficar calados, nós também não podemos deixar de falar. As pessoas vão dizer pra gente que nós somos, às vezes, fanáticos, as pessoas vão dizer pra gente que nós estamos perdendo o juízo, as pessoas vão dizer pra gente que nós não podemos afirmar que Jesus vai curar as pessoas, isso é muito arriscado, e se ele não curar, mas veja, convém a gente obedecer a Deus e não aos homens. A gente tem que falar a mesma coisa que Pedro. Nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Eu não posso deixar de falar de Jesus. Eu não posso deixar de falar que Jesus está vivo. Eu não posso deixar de falar que Jesus é o mesmo ontem, porque eu tenho visto e ouvido isso. Eu ouço isso na palavra, eu ouço isso do Senhor, e eu tenho visto o Senhor fazer isso. Eu tenho visto o Senhor curar pessoas. Eu tenho visto o Senhor libertar pessoas. Eu tenho visto o Senhor transformar casamentos de pessoas. Todas as vezes que as pessoas se rendem verdadeiramente ao Senhor, experimentam o poder dele, eu tenho visto que Jesus está vivo e que a vida das pessoas são transformadas. E nós temos essa oportunidade diária na nossa vida. Temos que ter, portanto, coragem e ousadia para fazermos isso. Ainda assim, eles então ameaçaram um pouco mais a eles e os deixaram ir, e o texto termina essa sessão no verso 22 dando um detalhe interessante sobre esse homem. Que esse homem, ele não apenas era paralítico de nascença, mas ele já tinha mais de 40 anos. Olha o verso 22, pois o homem, verso 21 diz assim: e os ameaçando ainda mais, os deixaram ir, pois não conseguiram encontrar motivo algum para castigá-los, e o povo estava extasiado, louvando a Deus pelo que acontecera. Veja, quando sinais e maravilhas acontecem através da nossa vida, enquanto nós estamos pregando o evangelho, as pessoas ficam maravilhadas, elas ficam extasiadas. Não tem como quem quer ser oposição ao evangelho simplesmente dizer que isso é uma mentira ou tentar nos silenciar, porque é uma evidência física, há uma realidade presente ali, que pode ser testemunhado pelos olhos das pessoas. E o texto diz que, pois o homem em que se operara aquela cura milagrosa tinha mais de 40 anos.
Então, além dele ser paralítico de nascença, ele é um paralítico, um homem com mais de 40 anos. Novamente vem aquilo que eu falei ontem. Imagine o milagre que aconteceu aqui. As pernas desse homem deveriam ser finas, atrofiadas, mas elas ganharam músculo, elas ganharam nervos, elas ganharam consistência, tonicidade, força, musculatura, para que ele pudesse começar então a andar, a pular e etc. Ok? Qual é a reação então de Pedro e João frente a essas ameaças? Muitas vezes, quando nós nos sentimos ameaçados, e às vezes a ameaça que a gente sente, às vezes, quando nós vamos testemunhar, não é essa, como a de Pedro e João aqui, que estavam diante de autoridades, mas às vezes a gente se sente ameaçado porque as pessoas nos ridicularizam, ou porque nós oramos por alguém e não aconteceu nada, aí as pessoas começam a dizer pra gente, tá vendo como é que é, cadê o poder, né, e etc. A reação da gente a isso, muitas vezes, a oposição, ao confronto, é nós nos intimidarmos, é nós respondermos com medo, com incredulidade, mas essa não foi a postura de Pedro e João, essa não foi a postura da primeira igreja, e essa não deve ser também a nossa postura. Eu me lembro que quando começou essa situação do Covid-19, da pandemia e tudo mais, vocês sabem disso, vocês sabem que eu ensino esse evangelho do reino, eu insisto com a realidade de que nós proclamamos o evangelho com palavra e poder, a gente deve impor as mãos sobre os enfermos para eles serem curados. Jesus mandou a gente pregar o evangelho, mas Jesus também mandou a gente curar os enfermos. Vocês já me ouviram falar isso muitas vezes e eu vou continuar falando. E quando começou isso, algumas pessoas que não entendem isso assim, irmãos em Cristo, ok? Pessoas que acreditam em Jesus, mas que não acreditam no poder de Deus dessa maneira, começaram a me questionar, dizendo assim, e aí, e agora? Cadê o poder de Deus curando as pessoas? Veja, o poder de Deus é o mesmo. O fato de algumas pessoas não serem curadas não significa que Deus não esteja curando muitas outras pessoas. E a cura de Deus acontece de uma forma extraordinária, milagrosa, como nós vemos aqui, mas acontece também por ordem natural. Então, eu tenho visto Deus curar, sim. Ontem eu ouvi aqui na notícia da televisão, sendo dado na televisão, que nós já tivemos mais de 32 mil pessoas curadas de Covid-19. Veja, o que é isso? Não é o poder de Deus? Não é o poder de Deus curando as pessoas? Por que uma pessoa passa por um tratamento com Covid-19 e morre e outra pessoa é curada? É porque Deus curou aquela pessoa. Não é meramente um remédio que curou, mas Deus curou, ok? Eu continuei nesse período todo vendo Deus fazer milagres. Meus filhos indo para a rua, orando pelas pessoas e Deus curando pessoas. Então, não se intimide, não pare. A resposta que a gente tem que dar para a oposição que a gente recebe, como Pedro e João estavam recebendo oposição aqui, às vezes a oposição vem, infelizmente, do próprio contexto religioso, às vezes a oposição vem dentro da nossa própria igreja, às vezes a oposição vem de irmãos nossos e às vezes a oposição vem do lado de fora, ok? De gente cética, incrédula e tudo mais, não importa de onde a oposição venha. Como nós respondemos à oposição? Veja como eles responderam. Diz o verso 23 que eles saíram dali quando eles foram soltos. Vou ler. Assim que foram soltos, Pedro e João buscaram a companhia de seus amigos. Então nós temos que responder a nossa vida em missão quando nós recebemos oposição, não ficando sozinho, buscando os nossos amigos, buscando outros cristãos que acreditam como nós acreditamos em Deus, no poder dele, na atuação dele. E por que eles buscam esses amigos? Eles buscam esses amigos e eles testemunham, eles compartilham com eles as ameaças que eles receberam. E qual é a resposta da igreja? A resposta da igreja não é nossa. Agora as autoridades do povo estão dizendo que nós não podemos mais falar no nome de Jesus. Puxa vida, são as autoridades, a gente precisa obedecer, a gente precisa respeitar. Não, sabe o que eles fazem? Eles oram, porque Pedro disse para eles, avaliem vocês mesmos se a gente deve obedecer vocês ou obedecer a Deus, porque nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Então eles procuram seus amigos, os outros discípulos que estão reunidos e eles oram. E mais uma vez, Lucas enfatiza para a gente a realidade da presença do Espírito Santo. Diz que na oração deles, eles reconhecem que tudo aquilo que está acontecendo, o Espírito Santo está envolvido, ele vem falando, ele vem dirigindo todas as coisas. Deus não está ausente, ele não perdeu o controle da história. Veja no verso 25 ele diz assim, vou ler a oração, verso 24 ele diz, ó Todo-Poderoso Senhor, tu que fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há,
que pelo Espírito Santo falasse por boca de Davi. Então eles reconhecem que o Antigo Testamento, aquilo que Davi escreveu, não veio da cabeça de Davi, foi o Espírito Santo falando. O que nós temos no Antigo Testamento é o Espírito Santo falando muitas e muitas vezes conosco, indicando que Deus está no controle da história. E aí no verso 28, ainda dentro da oração, ele diz que aqueles homens se juntaram para matar a Jesus. E no verso 28 eles dizem assim: realizaram tudo o que em teu poder e sabedoria já havia predeterminado que aconteceria. Então veja, a morte de Jesus era algo que estava dentro do plano de Deus, dentro da agenda de Deus, ok? Jesus não morreu do jeito que às vezes alguns cristãos dizem: ele morreu por causa de oposição política, ele morreu porque ele foi em favor dos pobres. Não, Jesus morreu porque dentro do plano eterno de Deus, Jesus tinha que morrer numa cruz para, através da morte e da ressurreição dele, ele pudesse trazer a redenção para toda a história, para toda a humanidade. Então, tudo está nas mãos de Deus. Esse momento da história que está acontecendo, eu e você precisamos entender que Deus está no controle de tudo isso, as coisas não estão fugindo do controle dele, e toda essa situação é uma situação que deve nos levar, então, a ver a oportunidade de nós proclamarmos o governo de Deus, a autoridade de Deus, o reino de Deus, que Deus continua agindo. É isso que eles fazem, eles oram assim. Eles não oram aqui. Isso é muito importante, meus irmãos e irmãs. Eu queria muito que você guardasse essa palavra no seu coração e vivesse a partir dela. Veja, hoje a igreja de Jesus no Ocidente, a nossa igreja tem medo da oposição, tem medo de ser perseguida. Quando nós enfrentamos problemas, a gente ora dizendo assim: ai Deus, nós estamos enfrentando um problema que nos livra desse problema. Mas olha a oração deles, eles não oraram dizendo: Senhor, eles estão querendo nos perseguir, eles estão querendo nos prender, livra-nos deles. Não, olha a oração que eles fazem. Eles dizem assim: agora, pois, ó Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com toda coragem, com toda intrepidez. Então eles estão cheios de coragem e eles pedem mais coragem para Deus, para eles continuarem pregando a palavra. Então é assim que a gente responde à oposição, é assim que a gente responde à perseguição. A gente não responde à perseguição, a gente não responde à oposição com medo, se escondendo, sendo tímido, dizendo: nós precisamos ter sabedoria, mas a sabedoria, na verdade, é um sofisma da parte da gente, porque na verdade o que a gente está querendo dizer é que nós estamos com medo. Nós chamamos muitas vezes o que nós chamamos de prudência, meu querido, minha querida, é medo, é sofisma. Nós estamos dando o nome de prudência, mas a prudência é coisíssima nenhuma, nós estamos com medo. A nossa oração tem que ser: Senhor, invista-nos de autoridade e poder, encha-nos de intrepidez, encha-nos de coragem. Senhor, eles estão dizendo que nós não podemos pregar a tua palavra, nós não podemos tocar em pessoas, nós não podemos fazer aquilo que o Senhor disse que nós deveríamos fazer, porque senão nós vamos ficar contaminados, vai acontecer isso ou aquilo. Não, Senhor, encha-nos de intrepidez, encha-nos de coragem para a gente ir para as ruas, para a gente amar as pessoas, para a gente servir as pessoas, para a gente orar por elas, para a gente acolhê-las, para a gente abraçá-las. É óbvio que a gente precisa ter aqui sabedoria. Eu não estou dizendo para você fazer isso de qualquer jeito. Se dentro desse contexto que nós estamos, precisa usar máscara, vamos usar, precisa usar luva, usa aquilo que você achar que você tem que fazer, mas a última coisa que a gente tem que fazer é achar que nós temos que responder às demandas de oposição que o inferno, que Satanás lança contra a vida da igreja para paralisá-la com medo. Não, Senhor, enche-nos de intrepidez. Essa é a oração deles. Encha-nos de intrepidez. E eles pedem mais. Veja, essa é uma oração que está na Bíblia, a gente deveria aprender a orar assim. Eles dizem: nos capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com toda intrepidez. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Dá um beliscão aí em você. Acorda. Dá uns tapinhas assim. Acorda. Olha a oração que eles estão fazendo. Enquanto a gente fica ouvindo pessoas, infelizmente, líderes, pastores, querendo explicar e querendo justificar para a gente que os milagres não acontecem mais hoje, os sinais e prodígios não acontecem mais hoje. Eles aqui nos ensinam a orar por intrepidez e a dizer: Senhor, estende a tua mão para fazer mais sinais, mais prodígios, mais maravilhas, mais curas.
Você tem orado por isso? A gente precisa orar por isso. A gente precisa dizer para Deus, Deus, olha o cenário que nós estamos vivendo, olha as coisas que nós estamos vivendo. Dê interpidez à tua igreja. Estende as tuas mãos, Senhor, para fazer sinais e prodígios através de nós. Estende as tuas mãos, Senhor, para curar pessoas que estão enfermas, curar pessoas que estão contaminadas pelo Covid, através de medicina, sim, mas, Senhor, nós queremos ver o Senhor fazer isso através de formas poderosas, milagrosas, sobrenaturais. Use a nossa vida para orar pelas pessoas, para impor as mãos sobre os enfermos, não apenas sobre essa questão do Covid-19, mas sobre pessoas paralíticas, sobre pessoas com câncer, sobre pessoas com qualquer tipo de enfermidade, e usar da autoridade do nome de Jesus. Senhor, estende as suas mãos e faz mais sinais e maravilhas. Hoje a gente olha para a igreja e a gente diz, isso não acontece mais, a gente não vê mais sinais e maravilhas, mas você ora pedindo para Deus fazer mais sinais e maravilhas? A Bíblia me ensina que ao orar, estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Eu oro por isso. Você precisa orar por isso. Senhor, estende as tuas mãos para fazer mais. Estende as tuas mãos, Senhor, para curar mais pessoas. Senhor, usa a minha vida, eu quero o Senhor curar pessoas. Eu quero o Senhor usar para cegos enxergar, eu quero o Senhor usar para surdos ouvirem, para mudos ouvirem, para políticos andarem. Senhor, eu quero o Senhor usar na nossa igreja para pessoas que têm câncer serem curadas. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Isso aqui. E quando as pessoas dizem para mim, não, eu quero vamos rasgar, meus queridos, vamos nos levantar a autoridade do nome de Jesus. Vamos orar, interceder, clamar como eles nos ensinaram a fazer isso, como o Espírito Santo nos revela aqui na sua palavra. E veja como Deus ama a oração que eles fazem. No verso 30 diz assim, no verso 31 diz assim, o texto diz assim, e assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram plenos do Espírito Santo, mais uma vez aqui atrelado, tudo que eu estou falando, a pessoa e ao poder do Espírito Santo, não é arrogância da minha parte, não é arrogância da sua parte, não é porque nós somos bons, não é porque nós somos melhores, não é porque nós sabemos, não é porque a gente consegue fazer, é porque o Espírito Santo de Deus está vivendo em nós, assim como ele agiu através de Jesus, ele está agindo através de nós. Todos foram plenos do Espírito Santo e com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. Veja, quando você é cheio do Espírito Santo, pleno do Espírito Santo, o resultado é esse. A gente não fica sentado, a gente não fica escondido, a gente sai com toda a coragem para anunciar a palavra de Deus. E o resultado de nós sairmos cheios do Espírito Santo para anunciar toda a palavra de Deus é vermos o avanço do reino continuar acontecendo através da transformação da vida das pessoas, através da mudança da história das pessoas, através de sinais e maravilhas. É assim que termina o texto de Atos 4, com novamente resumo a respeito de como é a vida da igreja. Diz assim, e a multidão dos que creram, e da multidão dos que creram, um só era o sentimento e a maneira de pensar. Nem considerava exclusivamente seu os bens que possuíam, mas todos compartilhavam tudo entre si. Com grande poder os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando da ressurreição do Senhor, e maravilhosa graça estava sobre todos eles. E aí diz que não havia ninguém ali que passava por necessidade, pois os que possuíam terras e casas, vendiam o que tinham, colocavam dinheiro à disposição dos apóstolos para pessoas necessitadas serem socorridas. Meus queridos irmãos, isso aqui chama-se generosidade. Generosidade é uma marca do reino que nós vamos precisar ver acontecendo nesse momento da nossa vida, no nosso país, na nossa história. Nós vamos ter muitas pessoas que, por causa dessa decisão impensada, para mim mal articulada, dos governos que fizeram tudo ficar parado, trouxe dificuldade, vai trazer dificuldade financeira cada vez maior para as pessoas. Como nós vamos responder isso? Aqui o texto bíblico diz que a igreja responde isso com aqueles que têm mais, disponibilizando o que tem para socorrer aqueles que não têm. Isso é outro sinal do reino, chama-se generosidade. E há um contraste aqui no texto bem interessante, porque no verso 34 diz que os que possuíam terras ou casas, veja que está no plural. Então aqueles que davam, aqueles que vendiam, porque tinham mais e podiam vender. Mas aí a gente fica conhecendo um homem que extrapola em generosidade no verso 36 e 37, que é o Barnabé. Porque o Barnabé não tem casas ou campos, ele tem um campo. E ele vende esse um campo que ele tem para poder socorrer as pessoas que não tinham nada. Verso 37, sendo propriedade de um campo, vendeu, trouxe o dinheiro da venda e o colocou junto aos pés dos apóstolos. Então que essa realidade do poder do Espírito que faz sinais e maravilhas através da gente, que nos enche de coragem e de ousadia, mas que também nos enche de generosidade, se manifestar em nossas vidas, através das nossas vidas, nesse momento,
que como as pessoas que dizem não crer que Jesus é real, é verdadeiro, que significa argumentarem contra nós. Porque se elas argumentarem em termos conceituais, nós vamos dizer, veja os sinais que estão acontecendo. É incontestável. Que Jesus abençoe você, que você tenha uma boa noite de descanso, que o Senhor enche o seu coração com fogo que vem do Espírito, para você viver a Espírito Santo de Deus para nossas vidas. Deus abençoe você. Eu consegui salvar, ok? A live de ontem também, tá lá no meu canal, plataforma do Reino no YouTube, se você quiser assistir de novo ou encaminhar pessoas que não viram. Essa daqui fica aí no history do nosso Instagram aqui, da igreja, e se Deus quer, também vai ser salva e vai lá pro meu canal do YouTube. Deus abençoe você, um bom descanso, até amanhã. Vamos orar. Pai de Jesus, eu peço a bênção do Senhor sobre nossas vidas. Eu oro ao Espírito Santo de Deus, encha-nos de intrepidez, encha-nos de coragem, para que a gente proclame a tua palavra no dia, e estende suas mãos, Senhor, para fazer mais sinais, para realizar curas e sinais e maravilhas, através do santo nome de Jesus, nosso intermédio. É no nome dele que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe você. Bom descanso. Beijo no coração.